Neste vídeo eu vou falar sobre a fase menstrual, então chegando ao fim da série de vídeos que eu fiz sobre as 4 fases do ciclo infradiano, que é a fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea e agora a fase menstrual. Não importa a ordem, o importante é que tu entenda o que acontece mais ou menos em cada fase e integre esses conhecimentos, tá? Eu separei didaticamente, mas a ideia é que tu integre isso, para entender essas oscilações e como usar a teu favor essas oscilações. O que aconteceu na última fase, tá? A fase lútea. Tu teve uma primeira metade em que o estrogênio ainda estava tomando um pouco conta do teu corpo, tu ainda estava com a energia para fora, podia tacar-lhe pau em exercícios de alta intensidade, e depois tu foi entrando na segunda fase da fase lútea, que é quando o hormônio luteinizante, o LH, e a progesterona sobem. Nessa hora, tu começa a ficar com uma energia mais para dentro, tu tem um gasto calórico maior para proteger aquele suposto embrião fecundado, tu vai ter um revestimento ali do teu útero, tudo isso é o que a gente chama de TPM, né? Tensão pré-menstrual. Isso acontece todos os meses no teu corpo, é normal, é ok, tu pode usar essa energia. Tu não precisa parar de fazer nada, tá tudo certo. Tu sempre fez, tu sempre vai continuar fazendo as tuas coisas. Mas quando tu tem esse conhecimento te liberta. Porque tu entende que em momentos que tu tem autonomia sobre, tu pode dar mais descanso pro teu corpo, tu vai te alimentar melhor, porque tu vai ter mais gasto calórico, tu vai ter uma imunidade um pouco mais baixa para proteger também esse corpo que está sendo formado ali. É um processo biológico muito lindo, que pode ser usado para várias coisas, não só para procriação. Então assiste o vídeo da fase lútea, então, para tu entender melhor, beleza? Depois que isso aconteceu, tu teve então essa subida absurda desses hormônios, progesterona e LH, principalmente a progesterona, ela te dá mais relaxamento, tu tende a ter até um sono de maior qualidade, tu tende a necessidade de em torno de 20 minutos a mais de sono por noite. Olha que louco, a gente precisa descansar mais mesmo, e a gente não dá esse tempo pro nosso corpo. Tem vezes que é impossível, eu entendo, mas tem vezes que a gente não faz mesmo. Beleza? Então, subiu ao topo, a gente tá num alto nível de quantidade de hormônio, do nada cai tudo. E é quando desce a menstruação, é quando vem o sangramento. A camada de revestimento ali do endométrio, que está perto do teu útero por ali, preparando o teu corpo para receber esse embrião, para criar essa gravidez, percebe, né, vamos dizer assim, o teu corpo se deu conta, putz, olha, eu teve embrião, tá, vamos largar esse sangue então. É sobre isso, entendeu? De um jeito bem simples é isso. E aí tu tem o sangramento. Quando acontece o sangramento, tu já tá assim, tu saiu do 100% pro 0% de hormônios. É um tapa na tua cara. Para muitas mulheres, tá? E aí isso é muito único, tem muitos relatos, é um alívio a menstruação. Porque tu fica, sei lá, tu sai do 100% vai pro 0, é como se fosse, nossa, que bom, eu tô me sentindo tão melhor. Muitas vezes não é, muitas vezes vem com cólica, daí tem várias questões, tá? Tem várias questões, eu não vou entrar nessa parte, mas eu quero que tu entenda que essa transição repentina é bem violenta, é uma coisa bem louca no nosso corpo. Só que a gente pode também usar isso. O que acontece? Geralmente no primeiro dia tem esses dois relatos, né? Ou a pessoa fica com muita energia porque, graças a Deus, baixou o nível de hormônio, ou ela fica mais cansada porque foi, esse tapa mesmo. E aí, nesse primeiro dia, tu pode usar ele para descansar, tu vai usar essa energia que tá mais para dentro, já tava mais para dentro na fase lútea e vai continuar. A tendência, grande maioria das mulheres, sente que a energia continua para dentro e que ela fica com menos vontade de fazer as coisas, né? Com menos energia. E essa queda hormonal brusca é o motivo da falta de energia, tá? Não é tu que é preguiçosa, não, isso é hormonal, isso é biológico. Olha que interessante, se tu acompanhou todos os vídeos, o que acontece em cada fase, né? E agora é isso, é a fase em que tu liberou, realmente não teve gravidez, então agora vamos recomeçar. Isso é o teu corpo pensando, tá? Não é um processo racional, é um processo biológico, são duas coisas diferentes. Tu escolhe racionalmente o que fazer com esse processo biológico, tá? Entende que a ingerência, a dona da coisa toda é tu, é a tua mente, mas o teu corpo vai sempre fazer isso. Tá? Isso é biológico, ok? Beleza. Então, tu teve esse primeiro dia de menstruação, e aí aos poucos tu vai tendo esse sangramento ali, vai durar alguns dias, depende da mulher, depende da quantidade de fluxo, depende de vários fatores. Esse é um momento, vamos pensar em atividade física, em que tu precisa cuidar com a intensidade, tá? Então, de novo, se tu for como a maioria das mulheres, que tu te sente mais prostrada nesse primeiro e segundo dia, tá ok que tu descanse, é muito ok, é muito esperado que tu queira descansar.
E, em geral, as mulheres não ligam para isso e querem continuar na porrada que elas estão sempre. Isso é um erro, porque daí tu deixa de ganhar depois. Se tu fizer muita intensidade nessa época, nessa fase menstrual, e teu corpo estiver pedindo descanso, na fase folicular tu não vai ter toda a energia que tu poderia ter. E se tu assistir o vídeo, tu vai te lembrar o tanto que favorece a construção muscular, exercícios de alta intensidade lá na fase folicular. Se tu não deu esse descanso na fase menstrual, se tu não usou o ciclo que o teu corpo pede de descanso, tu não vai ter a mesma coisa. Então tu não deu aquele passo atrás para poder voar lá na frente, entendeu? Então entende, olha pro teu corpo o que ele tá pedindo e faz, entrega o que ele quer, não é preguiça. Às vezes é, às vezes não é. E quando eu falo isso, tá, pra tu descansar, eu não tô dizendo pra tu ficar 100% parada. Sempre tu pode fazer movimento. O movimento vai te ajudar muito. Não só vai te ajudar como um todo, ajuda qualquer ser humano, mas vai ajudar também na circulação, nessa questão de pessoas principalmente que têm cólica. O exercício de baixa intensidade ajuda muito. Exercício, atividade física ou só movimento. Pode ser que não tenha nome, pode ser que não seja um exercício que tenha número de repetições, número de séries, o nome do exercício direitinho. Talvez tu só precise se movimentar, se alongar. Vai depender de cada mulher, porque para mim é uma coisa na fase menstrual, para mim a baixa intensidade é uma coisa e para outras mulheres é outra. Então, nesse momento eu vou evitar, tá? Vou falar da minha experiência. Eu vou evitar fazer algumas coisas que são super intensas para mim. Por exemplo, o surf, tá? É uma coisa que não é mais tão intensa, já tô acostumada. Se tiver um marzinho pequeno, não tiver muito frio e eu estiver disposta, eu vou entrar, principalmente porque eu moro em Porto Alegre, né? E quando eu vou pra praia eu quero aproveitar. Mas se tiver uma situação em que, digamos que eu já esteja na praia alguns dias, já surfei antes de menstruar, talvez eu nem vá entrar. Sinceramente, já aconteceu algumas vezes. Se tiver muito frio, em algumas situações também aconteceu isso, de eu optar por não entrar. Então, vai depender de ti, vai depender do nível de intensidade que tu vai colocar naquilo que tu vai fazer. Então, se tu é do tipo de mulher que se sente aliviada no primeiro dia de menstruação, é bem tranquilo que tu faça atividade. Se tu tiver com energia, tu pode fazer. Então, são duas possibilidades. Podem ter mais possibilidades, tá? Eu tô trazendo duas. Então, o importante é que tu entenda o que teu corpo tá falando. Quando tu começa a te observar e anotar mais ou menos como tu tá te sentindo, então essa sugestão eu já deixei em outros vídeos também, tu começa a perceber. Hoje é o meu dia 1. Como é que eu tô me sentindo? Tu pode dar só uma nota pro dia, tu pode dar uma nota pra tua energia, pro teu sono, pra tua fome. Escolhe os critérios. Eu sugiro que pelo menos a energia ao longo do dia, tu dê essa nota, né, de 0 a 10. E aí depois tu vai ver, depois de 30 dias, 40 dias, 50 dias, que passou 2, 3 ciclos, tu vai ver ali como é que foi no dia 1, como é que foi no dia 2, no dia 3. Para isso, claro, existem ferramentas, existem aplicativos, existe a Mandala Lunar, que é uma agenda bem legal, eu já uso há alguns anos e me ajudou muito a entender essas flutuações. Mas é isso, tu pode ter também o teu jeito de fazer. Desde que tu saiba, né, o que aconteceu no dia 1, no dia 2, no dia 3 e o quanto que isso vai se repetir. E se isso não se repetir, o que será que eu fiz de diferente nesse mês? Ah, porque mês passado eu, de repente, fiz uma atividade muito mais intensa, eu comecei a fazer alguma coisa. Pode ser que mude meu ciclo, isso tudo pode acontecer. E só quem vai saber exatamente o que está acontecendo é a pessoa que está se auto-observando. Não é o médico, não é a ginecologista, não é a Lara, ou pessoas como a Lara, o personal trainer, não é. Então, quando tu te observa, tu tem esse autoconhecimento, tu vai chegar pro teu personal trainer ou pra tua personal trainer e vai dizer, ó, eu tô com uma energia mais pra dentro, hoje eu quero fazer um treino mais leve. E tu pode fazer o mesmo treino, só que sem carga. Tu pode fazer o mesmo treino com 30% da carga, se tu estiver fazendo treino de força. Tem mil possibilidades, tá? De tu diminuir essa intensidade e tu continuar se mexendo. E também tem a possibilidade de tu não fazer nada e ficar descansando. E aí eu já falei sobre os 7 tipos de descanso. Que tipo de descanso tu tá precisando na menstruação? Volta lá e assiste o vídeo de descanso, porque talvez tu não esteja fazendo todos os tipos, e talvez tu esteja negligenciando os pedidos do teu corpo de descanso, que pode ser o descanso mental, um descanso social. Talvez nesse momento tu tenha vontade de estar mais sozinha, curtindo a tua solitude, nas tuas coisinhas, né? Sei lá, fazendo o que tu gosta e não tanto dando atenção para outras pessoas. Pode acontecer isso. Tu pode honrar isso aí um pouquinho. Tu pode. Não precisa ser o tempo inteiro. Talvez tu tenha que trabalhar, talvez tu tenha que... Talvez, né? Óbvio. Vou de novo dar meu exemplo. Eu já falei isso no último vídeo. Se eu sou professora, eu tenho que dar aula todos os dias. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar na frente dos meus alunos. Eu vou deixar de dar aula? Não. A gente segue
cumprindo todas as missões que a gente tem. A gente sempre fez isso. O mundo quer fazer a gente pensar que a gente não é capaz por causa dos hormônios, mas é exatamente o contrário. A gente é capaz, a gente passa por tudo isso e faz. Só que aí, quando tu tem esse conhecimento, tu pode exercer autonomia sobre os momentos livres que tu tem. Então, o teu corpo tá pedindo para descansar, então, cara, não fica tentando criar, elaborar. Volta, descansa e usa também, como essa energia é mais para dentro, tu pode usar de novo. Eu já falei também isso no outro vídeo. Tu pode usar para captar coisas, né? Para pegar referências sobre coisas que tu quer criar lá na fase folicular ovulatória. Eu acho muito incrível fazer essas relações. Depois que tu entende o que acontece em todo o ciclo, todos os 28 dias, tu pode entender, tu pode honrar o que teu corpo tá pedindo mesmo e aí dar esse passo atrás para poder voar na frente. O que mais que eu preciso falar? Sim, essa energia para dentro, cuida com a alimentação, tu precisa continuar te alimentando bem. Agora tu começa já a ter um gasto calórico menor do que tu tinha antes, então não é a mesma coisa que na fase lútea que tu tinha 200 calorias de gasto a mais por dia, agora tu começa a ter um gasto normal de novo, volta o teu metabolismo, só que tu perdeu o sangue. Então essa perda de sangue precisa ser reposta, não o sangue, né? Precisa repor o ferro, toda aquela nutrição que saiu ali na menstruação. Então é bem importante cuidar com isso, tá? Cuidar com esse retorno, de comer comidas um pouco mais, de mais nutrição, né? Mais nutritivas, junto com a final da fase lútea, tá? É isso por hoje e qualquer dúvida pode me perguntar e até a próxima série de vídeos.